Sim, um olá para você, um olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje é o Dia Nacional do Amendoim. A gente está falando de Jaboticabal, capital estadual do amendoim. Nada melhor que estar aqui para falar. A gente está falando dentro do campus da Unesp, para falar de um casamento perfeito que tem nessa região, que é o casamento da cana-de-açúcar com o amendoim. A gente vai entender os benefícios para o solo e também para o bolso do produtor. Quem está ao meu lado para conversar com a gente é o professor titular da Unesp, o senhor Pedro Luiz da Costa Aguiar Alves. Professor, antes de mais nada, muito obrigada pela entrevista. Eu já começo te agradecendo e já vou fazer a primeira pergunta. Conta pra gente, o amendoim ele é muito usado na reforma do canavial. É positivo para o solo? Sim, só tem a ganhar, né? Porque o amendoim é uma planta leguminosa, então ela faz uma fixação biológica do nitrogênio, ela deixa nitrogênio no solo e, além disso, tirando a produção do grão, você tem um grão para comercializar, seja in natura, seja em óleo, o que quer que seja. Então você está agregando valor àquela terra, você está reduzindo a adubação nitrogenada e tirando um produto desse adubo, entre aspas. Então, para o produtor, é uma excelente opção na rotação da cana-de-açúcar. Isso também traz benefícios para o bolso do produtor? Redução de custo, quer dizer, na produção? Sim, porque você está, como eu falei, você pode, baseado no plantio do amendoim, você deixar um residual de nitrogênio e com isso você pode usar uma formulação de adubo que tenha menos nitrogênio, consequentemente ela é mais barata. Então você está reduzindo despesa, reduzindo o custo de produção. Fora isso, você está produzindo naquela área, então você está ganhando na produção. Então para o produtor é uma vantagem, né? E para o solo você tem uma melhoria química, física e biológica. Então você tem um incremento na propriedade química, nitrogênio, você mantém o solo bem aerado com a presença da planta e a atividade biológica do solo está lá funcionando. Com relação à pesquisa, né? O que o senhor poderia falar para a gente de novidade nessa relação cana-amendoim? Alguns estudos já mostraram que é possível você plantar o amendoim na palha de cana-de-açúcar, alguns estudos desenvolvidos pelo IAC e tudo mais. Então isso já é sabido. O que a gente quer saber é se a associação palha com amendoim, com o emprego do herbicida, com o herbicida você não tem como evitar de usá-lo, né? Se o emprego do herbicida muda a dinâmica do solo, ou seja, muda a saúde do solo. Então a gente está vendo que não. Você pode usar herbicida, né? Inclusive herbicidas em potenciais, que ainda não estão registrados para a cultura, que esses herbicidas vão ser fonte de carbono para aquelas bactérias que estão no solo, elas vão aumentar a atividade e vão trazer mais benefício ainda. Então o herbicida vai controlar o mato e a bactéria vai fazer uso disso em benefício próprio. Então quer dizer que nesse caso o herbicida é positivo para o solo? Sim, nesse caso sim, ele é positivo para o solo. Então assim, lógico, depende da época de aplicação, dose, alguns fatores são condicionantes. Mas assim, desmistifica aquela ideia de que o herbicida é tão impactante, não. As bactérias dão conta dele, né? Degradam ele e tiram benefício próprio. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. É isso, eu volto com vocês no estúdio. Planeta Campo. Patrocínio UPL, reimaginando a sustentabilidade. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos.